Os homens estão desaparecendo e a gente precisa conversar sobre isso. Eu não estou falando do desaparecimento físico dos homens. O que eu estou falando é de algo muito mais silencioso e muito mais perigoso do que isso. O homem ainda está de pé, ainda vai trabalhar, o homem ainda aparece nas fotos em família, mas por dentro alguma coisa está se apagando. Uma energia que deveria estar lá, que sempre esteve lá, foi sendo esvaziada aos poucos. E o assustador é que a maioria nem percebeu quando isso aconteceu. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, porque tem uma coisa que eu preciso te dizer. Uma coisa que ninguém está tendo coragem de falar nos dias de hoje. E ela muda a forma como você enxerga tudo que está acontecendo ao seu redor. Antes disso, se esse tema é importante para você, já deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais homens que precisam ouvir isso. Vem comigo. Nas últimas décadas aconteceu algo gradual, sistemático e que foi muito bem construído. O masculino ele foi sendo demonizado. E isso não aconteceu de uma vez. Isso seria fácil de perceber. Foi aos poucos, começando na mídia, depois no cinema, depois nas séries e finalmente nas redes sociais, o que amplifica tudo numa escala que nenhuma geração anterior conheceu. Você começou a ver o homem sendo retratado de uma forma muito específica. O homem burro da comédia, o homem violento do drama. No desenho, por exemplo, a Peppa Pig, o pai é um banana, o homem na história moderna é tratado como desnecessário. Então, Hollywood foi construindo essa narrativa. Ativistas foram amplificando e a mídia foi repetindo isso. Porque a repetição suficiente vira verdade para quem não está prestando atenção. E qual que foi o resultado disso? Uma geração inteira de homens que cresceu sem saber o que é ser homem, que cresceu ouvindo que suas características naturais eram problemas, que a sua energia era agressividade, que a sua liderança era opressão, que sua vontade de proteger era controle, que o masculino em si era a questão a ser resolvida. E aí o homem foi cedendo, não porque ele concordava, mas porque foi se cansando de lutar contra uma narrativa que estava em absolutamente todo lugar. Então, vem comigo que eu preciso te falar sobre o que é o masculino de verdade. Não esse masculino que inventaram para demonizar, o masculino real. O que existe antes de qualquer narrativa, antes de qualquer agenda, antes de qualquer reframing moderno. O masculino é a energia da criação. É o homem que olha para o nada e enxerga o que pode ser construído ali, que pega o caos e cria ordem, que vê um problema e sente um impulso genuíno de resolver esse problema. O masculino é proteção, não é posse, não é controle, é proteção. É o homem que coloca o corpo entre a ameaça e quem ele ama, que perde o sono pensando como sustentar quem depende dele, que sente o peso da responsabilidade e não foge dela. É o masculino, é direção, é saber para onde vai, é ter convicção suficiente para liderar mesmo quando é difícil. É não esperar alguém te dar permissão para ocupar aquele espaço. Isso não é toxicidade. Isso não é opressão. Isso é o masculino funcionando exatamente como foi feito para funcionar. E a pergunta que ninguém está fazendo é: quando isso some da sociedade, o que vai ficar no lugar? Quando você destrói o masculino, você não liberta ninguém. Você cria vulnerabilidade. Pensa comigo nessa lógica. A família
sempre foi uma estrutura de proteção, não uma estrutura perfeita, nunca foi perfeita, mas real e funcional. O homem como provedor e protetor, a mulher como a cuidadora, a sustentação emocional. Os dois juntos formando uma rede que sustentava os filhos, a comunidade, a sociedade. Era um sistema que funcionava porque cada peça cumpria uma função específica. Quando essa estrutura é destruída, as pessoas ficam sozinhas, sem rede, sem apoio e sem direção. Pessoas vulneráveis, sem estrutura, sem direção, precisam de alguém que cuide delas. E adivinha quem que aparece? O Estado. Não estou sendo conspiratório aqui, tá? Eu estou sendo óbvio. Uma família forte e unida não precisa do Estado para sobreviver. Ela se sustenta. Mas uma família destruída, com um homem sem propósito, uma mulher sobrecarregada, criando filhos sem referência masculina, essa família precisa de um programa, de um benefício, precisa do sistema. A dependência que a gente vê crescendo não é um acidente. É o resultado natural da destruição da estrutura que nos tornava independentes. Se isso faz sentido para você, compartilha esse vídeo, porque essa conversa ela precisa chegar em mais pessoas. E enquanto tudo isso acontecia, foi sendo construída uma narrativa paralela, a de que o homem é o vilão. Não um vilão específico, não em um contexto específico. O vilão histórico, o vilão do sistema, o culpado por padrão, sem precisar provar nada só por ser homem. E o homem foi colocado numa posição estranha, onde qualquer característica masculina passou a ser suspeita. Competitividade é um problema. Assertividade é agressividade. Vontade de proteger virou machismo. Liderança virou controle. E o homem foi aprendendo a se desculpar por existir, a diminuir a própria voz, a duvidar do próprio instinto, a ter que pedir permissão para ocupar o seu espaço. E chamaram isso de evolução. Mas eu tenho uma visão diferente sobre isso. Um homem que não sabe o que é, não é um homem evoluído, é um homem perdido. E homem perdido não ajuda ninguém. Um homem perdido não sustenta a sua família, não cria filho, não constrói nada. Ele só ocupa espaço, esperando alguém dizer o que ele deve fazer. Tem um tipo de homem que o mundo sempre precisou. O homem que faz o que tem que ser feito. Não porque é fácil, mas porque é o necessário. Que acorda cedo quando todo mundo ainda dorme. Que resolve o problema antes de reclamar. Que suporta o peso sem fazer drama do peso que carrega. Quando a família está com medo, ele está firme. Quando tudo está caindo, ele está de pé. Quando o desconforto aparece, ele vai na direção do desconforto em vez de fugir. Esse homem não é perfeito. Não precisa ser perfeito, mas ele é presente. Esse homem é responsável. Esse homem é direcionado. Ele é um guerreiro, não no sentido da guerra, no sentido de quem enfrenta, de quem não deserta, de quem permanece quando seria muito mais fácil ir embora. Esse homem está sumindo. Ele não está sumindo porque ele não existe mais. Ele ainda existe. Mas porque foi convencido de que existir assim é errado, é ultrapassado, é problemático. E essa é uma das perdas que a nossa geração está vivendo, mesmo sem reconhecê-la como perda. Agora eu vou falar algo que vai incomodar algumas pessoas. E eu sei disso, mas alguém tem que dizer. Homem e mulher têm responsabilidades diferentes, não iguais, diferentes. E isso não é injustiça. O homem
foi construído fisicamente, psicologicamente, biologicamente para enfrentar o mundo externo, para criar, proteger, prover, resolver. A mulher foi construída para sustentar o mundo interno, para criar vida, nutrir, conectar, manter. Esses dois papéis não competem entre si, eles se completam. São como dois pilares de uma mesma estrutura. Se você tira um achando que está libertando o outro, você não liberta ninguém, você derruba o teto. A narrativa moderna diz que igualdade significa fazer as mesmas coisas. Mas igualdade de valor não significa identidade de função. Você pode valorizar igualmente um martelo e uma chave de fenda sem exigir que os dois façam o mesmo trabalho. E quando a gente embaralha esses papéis, quando convence o homem de que ser provedor é opressor e convence a mulher de que cuidar é rebaixamento, os dois ficam confusos. A família fica sem estrutura e os filhos crescem sem saber o que é ser homem ou o que é ser mulher. Isso não significa libertação. É desvalorização coletiva disfarçada de progresso. Tem um conceito que circula muito hoje em dia: o homem desconstruído. E eu preciso ser honesto com você agora sobre o que eu vejo sobre essa ideia. Porque tem uma diferença enorme entre duas coisas que estão sendo tratadas como a mesma. Desconstruir o que é ruim num homem, arrogância, violência, irresponsabilidade, falta de empatia, faz todo sentido. Isso não é desconstrução do masculino. Isso é refinamento do caráter. E qualquer homem de verdade busca isso a vida inteira. Mas o que a gente viu sendo vendido como desconstrução foi algo completamente diferente. Foi um homem que abre mão da sua responsabilidade e chama isso de consciência. Que foge da sua função e chama isso de liberdade. Que não sabe liderar, não sabe prover, não sabe proteger e chama isso de evolução. Um homem que desconstruiu tudo que é masculino nele não é um homem mais evoluído. É um homem sem estrutura. E estrutura sem forma não sustenta nada. Não vai sustentar uma família, não vai sustentar um filho, não vai sustentar a comunidade, não sustenta nem a si mesmo. Mas eu não vim aqui só para diagnosticar o problema. Eu vim para falar com o homem que está do outro lado dessa tela. E eu sei que ele está aí. Por quê? Mesmo depois de décadas de narrativa contrária, mesmo depois de ser chamado de vilão, de problema, de segunda categoria, a energia masculina não morreu. Ela só foi enterrada, abafada, envergonhada para ficar quieta. Mas ela está lá e você sente isso. Você sente quando alguém precisa que você apareça e algo dentro de você quer aparecer. Você sente quando uma situação exige decisão e você tem a resposta antes mesmo de ter pensado. Você sente quando olha para os seus filhos, olha para a sua família, para as pessoas que você ama e algo dentro de você diz com uma clareza que não precisa de explicação, eu sou responsável por eles. Isso não é toxicidade. Isso é masculino acordando. E eu quero que você deixe ele acordar. Não para dominar ninguém, não para provar nada para ninguém, mas para ser o que você foi feito para ser. O provedor, o protetor, presente, responsável. Um guerreiro que enfrenta, que constrói, que não deserta, que aparece mesmo quando é difícil aparecer. E se você é uma mulher assistindo isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sente a diferença entre um homem que está presente, um homem que está presente de verdade e um homem que está apenas ocupando um espaço. Esse vídeo é para você também. Manda para alguém que
que você quer que veja isso. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu falei aqui, e tá tudo bem. Mas antes de discordar, eu quero que você faça uma coisa honesta. Olha para o estado do mundo. Olha para os filhos crescendo sem referência masculina. Para as mulheres sobrecarregadas porque o homem ao lado dela perdeu o senso do próprio papel. Olha para as famílias fragmentadas, vulneráveis, sem direção. E aí você me responde com sinceridade. A narrativa que demonizou o masculino nas últimas décadas fez o mundo melhor? Ou só criou mais confusão, mais dependência, mais vazio? O homem não é o vilão que inventaram. O homem é a âncora que tiram quando querem que o barco derive. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você já sabia disso. Você só precisava ouvir alguém falar isso em voz alta, sem pedir desculpa, sem suavizar. Se esse vídeo tocou algo em você, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu quero saber a sua visão. Já segue o canal, porque esse é só o começo dessa conversa. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque esse conteúdo precisa chegar em muito mais homens.